Olá, eu, eu guardei essas anotações aqui sobre circunferência e essa gravação ela vai versar sobre a circunferência da perspectiva da geometria analítica. E nós vamos verificar aqui como determinar uma equação matemática que descreva analiticamente, no plano cartesiano, uma circunferência. Bom, como sempre, o plano cartesiano que a gente separou aqui é o plano montado sobre dois eixos perpendiculares, né? O eixo vertical é o x e o eixo horizontal é o... Perdão, é o contrário. O eixo vertical é o y e o eixo horizontal é o x. Para a gente determinar a equação na trajetória de uma circunferência, a gente tem que partir de um princípio. E acredito que lá no Elementos, desde Elementos de Euclides, a definição de circunferência ela já está dada, né? É algo mais ou menos parecido com essa declaração que eu dei aqui. Ela funciona assim, ó. Tome um par de pontos quaisquer no espaço A e B, né? Então tem aqui o ponto A e o ponto B. Distantes R entre si. Então, entre A e B, eu tenho uma distância dada por R. E essa circunferência eu chamo de lambda. Ao rotacionar a distância R em todas as direções, então eu pego esse R aqui, ó. É como se eu pegasse esse R aqui, né? Então eu coloco aqui um segmento de reta aqui no centro. E aí eu fico rotacionando ele. Pera aí. Fico rotacionando ele. Então, ao rotacionar, né, essa distância de A até B, né, ao rotacionar o raio, né, que liga o ponto A até B, eu vou ligar o ponto A a outros pontos que estão no mesmo espaço, que estão à mesma distância de A, a distância igual a R, da distância de A até B. Então, rotaciono aqui, seleciono, sei lá, um ponto aqui que eu vou chamar de ponto C. Esse ponto C também está a uma distância R em relação a A. Então, qualquer ponto que eu selecionar que esteja contido nessa circunferência lambda vai estar distante R do ponto A, né? E aí o A funciona aqui como o centro, né, da circunferência. Então, qualquer ponto da curva lambda também está distante R de A. E como nós vamos determinar essa equação matemática que descreve o ponto... Eu tenho que separar aqui os slides. Estou com os slides aqui tudo prontinho. Eu perdi a informação. Perdi a informação. Deixa eu apagar aqui. Eu vou na sequência mesmo. Então já está aqui desenhado já né, uma circunferência. Então como a gente vai determinar a equação matemática dessa circunferência, né? A gente determina assim, ó. Então a gente escolhe a gente escolhe dois pontos da circunferência. Primeiro o ponto que a gente vai chamar de centro, né? Que é onde é a partir desse ponto que a gente constrói essa circunferência. Liga esse ponto a um ponto da circunferência que eu vou chamar de P. E aí o ponto P
e o ponto C, eles vão projetar suas posições no eixo X e também vão projetar suas projeções no eixo Y. E aí, existe um jeito de calcular a distância entre esses dois pontos, né, que foi dada no capítulo de geometria analítica que versava sobre pontos. Então, como que a gente faz? A distância entre o ponto C e o ponto P ao quadrado, que a gente chama de raio agora, né? Raio agora se chama raio, né? Raio. E bom, aí essa aqui é uma posição genérica, né? XY, uma posição genérica, uma posição qualquer pertencente à circunferência lambda, né? A gente pega então o x menos xc, eleva isso aqui ao quadrado, mais y menos yc, e eleva isso aqui ao quadrado. A origem dessa equação é o teorema de Pitágoras, porque aqui eu enxergo o quê? Um triângulo retângulo, né? Então essa distância aqui é y menos yc, e essa distância aqui é x menos xc. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma desse cateto elevado ao quadrado com esse cateto elevado ao quadrado. E aí a gente tem... Essa aqui é a equação da circunferência, correto? Essa aqui é a equação da circunferência. Ela tem algumas formas, tá? Aqui eu preciso fazer um esclarecimento. Se eu isolar o raio aqui e passar esse quadrado para o outro lado como raiz quadrada, eu tenho que colocar esse mais e menos. Esse sinal de mais e menos aqui ele é muito importante, eu vou explicar por quê. Primeiro porque nós estamos em geometria analítica e muitas dessas equações aqui descrevem analiticamente trajetórias, né? Mas nem todas essas trajetórias elas são, como posso dizer, elas são funções matemáticas, né? Então, y é uma função de x, y aqui, né? Mas só porque tem esse sinal de mais e menos aqui, né? Porque se fosse o contrário, eu não poderia dizer isso. Pelo seguinte, porque passa despercebido para a maciça maioria dos alunos do ensino médio, mas função matemática ele tem algumas definições bem... função matemática, né, ela tem uma definição bem específica, né? Então eu tenho um conjunto de elementos aqui, que é a entrada, um conjunto de elementos aqui, que é a saída. Então eu tenho elementos aqui, né, que vão, elementos do grupo A, que vão se associar com elementos do grupo B. E aí algumas regras dessa ligação aqui precisam ser seguidas segundo a definição, né? E aí quem faz essa ligação de um elemento, sei lá, A1 com B1 aqui, poderia ser qualquer rótulo aqui, não tem problema. Mas tem o seguinte, para cada ligação que acontecer aqui entre o grupo A e o grupo B, eu preciso levar em consideração o seguinte, segundo as regras e definição de função, esse elemento A aqui, ele não pode cair ao mesmo tempo em dois elementos assim. Ó. Isso aqui é proibido. Isso aqui que está demonstrado aqui é proibido. Mas dois elementos de A podem cair em um elemento de B. Ou seja, esse aqui pode, ok, está ok acontecer, é uma função matemática. Mas, se o mesmo elemento de A se ligar a dois elementos de B, então esse aqui não pode. Esse aqui não é uma função matemática. Esse aqui é só por definição, tá? Não é função matemática. Aí nesse caso, isso aqui seria um diagrama, descreveria um diagrama. Existe tipo de ligação? Existe, mas essa ligação a gente não chama de função matemática. É mais ou menos o que acontece aqui, ó. Por exemplo, quando a gente escreve a função, a
equação da trajetória da circunferência, e aí a gente desenha a trajetória da circunferência nos eixos coordenados, a gente percebe o seguinte. Eu vou fazer uma circunferência bem simples aqui, ó. A gente percebe o seguinte. Eixo Y, eixo X. E aí, veja só, aqui nessa posição, sei lá, que eu vou chamar de x1, então, aqui eu tenho o conjunto dos elementos de x, né, aqui eu vou chamar de x1. E aqui é o conjunto dos elementos do eixo y. Eu vou colocar aqui y1 e y2. Olha o que vai acontecer, ó. y1 é uma projeção de y1. É uma projeção desse ponto aqui que eu vou chamar, sei lá, de P, né? Então aqui eu tenho x1, y1. Mas também é uma projeção de um outro ponto que está abaixo dele. Eu vou chamar de Q. Então aqui é x1, y2. Aí liga aqui, y2. Ou seja, o elemento x1 se liga, segundo essa expressão, essa trajetória, né, circular, né, essa circunferência, esse círculo, que eu chamo de lambda, o elemento x1 se liga a dois elementos do conjunto y. Então esse aqui não é a função. E aí porque quando eu digo que R, quando eu faço assim, ó, R é igual mais ou menos raiz quadrada de x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Por que eu digo isso? Porque aí quando eu separo explicitamente que tem que essa função matemática aqui na verdade são duas, né? Então R pode ser ou positivo da raiz quadrada de x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado, ou ela pode ser o negativo da raiz quadrada desse valor de cima aqui. Né? Então ela pode assumir. Então isso aqui sozinho é função. E eu vou explicar por quê. Sozinho também é função. Né? Então, se deixar explícito que isso aqui só pode assumir valores positivos, então isso aqui é uma função. Né? R é função de x e y. Se isso aqui estiver explícito que isso aqui só que essa raiz só pode assumir valores negativos, né? Depois de tirar a raiz, né? Então, sozinho isso aqui também é função. Isso aqui significa dizer, é equivalente a dizer o seguinte: é como se eu pegasse essa trajetória circular aqui e eu dividisse ela em duas partes iguais. A parte de cima, que é positiva,
e a parte de baixo que é negativa. Então aqui é a parte de cima que é positiva e a parte de baixo de negativo. Então, ó, se eu para qualquer sombra, para qualquer posição x aqui que eu escolher aqui, ó, né, vamos apagar a parte de baixo agora aqui, para não confundir. Né, então a gente só vai olhar agora a função da parte de cima. Agora sim, ó. Agora é verdadeiro. O elemento x1 só vai ligar com y1 e assim sucessivamente. Pode ser y3 aqui, não tem problema, não importa os rótulos. O importante é que um aqui só pode ligar a um desse lado, mas dois desse aqui pode fazer isso aqui, ó. Esse aqui também é função. Tudo isso aqui é função, né? Tudo isso aqui é permitido dentro da função. Eu não vou entrar em detalhes sobre o significado de função, injetora, sobrejetora, objetora, porque esse aqui é assunto do primeiro ano do ensino médio. E aí eu peço para vocês revisitarem. Então, alguns pontos importantes aqui, YC e XC são valores numéricos sabidos, tá? Então, XC e YC, geralmente eu uso esse tipo de representação. É o centro da circunferência, né? E geralmente eles são sabidos. Geralmente são sabidos. Por que eu digo geralmente? É porque às vezes existe a possibilidade de você se encontrar num problema, numa situação que você precisa determinar o centro da circunferência. Eles não estão dados, tá? R a gente chama de raio, né? O raio da circunferência. E o ponto, né? Um ponto XY é um ponto, né? Um par ordenado que representa um ponto da circunferência. Essa equação matemática que representa a trajetória da circunferência, a gente chama ela de equação reduzida da circunferência. Então, esse aqui é a matemática, né? Esse aqui é o núcleo desse slide aqui, né? Então, esse aqui é a equação reduzida da circunferência. Correto? Deixa eu pegar aqui um próximo slide. Nossa, eu deixei tão bonitinho ontem. Deixa eu só pegar aqui o próximo slide. Tá, ontem eu fiz sozinho, eu fiz um exercício que eu gostei muito de fazer. Ele foi bastante desafiador, eu vou trazer ele aqui pra vocês, pra gente. Eu não vou fazer todos esses aqui. Tá, eu vou fazer o 1B e 1D. 1B ele é bem simples de fazer. É só aplicar a equação a equação reduzida, né, da circunferência. Então aqui é mais menos, né? X menos xc, y menos yc. É claro que toda aquela dissertação, toda aquela discussão que eu coloco, né, sobre esse R ser R de yx ser uma função matemática ou não, conforme você for fazendo os cálculos, você não precisa se preocupar tanto com isso, tá? Então bora lá. A resolução de 1B. Então, o livro usa essa anotação, mas eu não gosto. Eu prefiro essa daqui, tá? E raio 3. Então é só aplicar aqui, ó.
R, facinho demais. Você pode colocar mais ou menos, ou você pode deixar implícito, desde que você saiba que isso aqui é dividido em duas partes, né? Essa função matemática aqui. O centro já está dado, menos da fórmula, o menos do ponto aqui, né? Isso aqui elevado ao quadrado, y menos 5. Esse menos é da fórmula, tudo dentro de raiz. Então, esse aqui é x mais 2 elevado ao quadrado, mais y menos 5 elevado ao quadrado. Ou você pode usar essa representação, ou você pode usar essa também. Tirar esse quadrado aqui, na verdade, né? Melhor tirar já. Então, raiz quadrada de um lado, eu passo para o outro lado, vira quadrado. Correto? R vale 3, 3 ao quadrado é 9, então x mais 2 elevado ao quadrado é igual, mais y menos 5 elevado ao quadrado é igual a 9. Então tá aqui a resposta do item B, é muito fácil, né? Adoraria que a nossa vida fosse resumida só com problemas fáceis como esse. E aí agora a gente vai para um D. Esse 1D eu achei ele desafiador. Eu vou dar uma dica aqui. Quando eu resolvo problemas de geometria analítica, geralmente eu uso um aplicativo, ele é muito útil para mim para poder tirar algumas provas, para saber se eu estou seguindo o caminho certo. Por exemplo, olha só como que esse aplicativo ele é útil para poder estudar geometria analítica. Ele não demora para carregar. Ele não era para demorar tanto para carregar. Aí, carregou. Então tá aqui o plano cartesiano, xy, e aí vou escrever o ponto. Né? Qual é o ponto aqui que ele está falando? Vamos ver a aparência dessa circunferência, né? Vamos ver a aparência dela. Então a gente tem... Aqui a equação está dada, né? É só escrever ela aqui, ó. Apagar. Então, primeiro vamos colocar o ponto aqui, né? Deixa eu só trazer para cá para eu não me perder. Aí. É C, na verdade, né? Primeiro vamos ver se esse ponto aqui ele representa realmente o centro da circunferência. Então é menos 2 e 5. Então veja só, o ponto está dado aqui, ó, menos 2 e 5. Né? Será que ele está no centro da circunferência? E a gente vai escrever agora a equação da circunferência. Aparenta estar, né? Aparenta estar. Poderia tirar mais alguma coisa dessa situação? Não, deixa estar. Eu gostei muito de fazer esse aqui. Eu já vou colocar esses pontos aqui A e B aqui no GeoGebra. Então tá aí, né? Eu vou fazer o seguinte, isso aqui, então a gente tem dois pontos aqui, né? Como funciona? Ó. Escreva a equação reduzida de cada circunferência descrita abaixo. No D, então a circunferência tem um diâmetro AB, né? Segmento de reta representado pelo segmento de reta AB, que liga o ponto A até o ponto B. O ponto A está na posição 2 e menos 2, e o ponto B está na posição 6 e 2. Então a gente vai colocar ele aqui, ó. Então A é 2 e menos 2. B 6 e 2. Então eles estão aqui, ó. Então eu vou ligar eles agora. Segmento A, B. Agora a gente vai tirar algumas. Agora nós vamos tirar algumas declarações que a gente toma como verdadeira, que a gente aprendeu no início
nossos estudos de geometria, né, na vida escolar, que ela funciona assim, ó. Se o segmento de reta AB é diâmetro de uma circunferência, então ele vale exatamente metade do raio. Beleza? Então, se eu calcular a distância de A até B, né? XA, esse aqui a gente tá pegando dos primeiros capítulos de geometria analítica, né? E aí a gente tira a distância do ponto A até o ponto B. A é 2 menos 2, B é 6 e 2. A é 2, Y é menos 2. A gente tira aqui a raiz quadrada, né? Eu vou fazer direto aqui, ó. 2 menos 4 é 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 4 elevado ao quadrado é 16. 16 mais 16 é a mesma coisa que 2 vezes 16. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 16 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 16. Isso aqui é verdadeiro. Raiz quadrada de 16. 4, né? Então, 4 raiz de 2. Qual é o raio da circunferência? Metade desse valor aqui, ó. Então, raio. Oh, eu me expressei mal, peraí. É assim, ó. É 2 vezes o raio. O diâmetro vale 2 vezes o raio. Pronto, agora sim. Então, o raio é metade desse comprimento aqui, né? Então, vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 2 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, esse aqui é o raio da circunferência. Já sabemos uma informação importante. Agora, a gente precisa encontrar o centro da circunferência, né? E o centro da circunferência? Onde a gente encontra, né? Como a gente determina? Bom, para a gente determinar o centro da circunferência, foi importante eu ver, dar uma olhada usar o GeoGebra, né, para dar uma olhada, porque eu parei para pensar assim, beleza, então tem uma circunferência circunscrita a esses pontos A e B, né, delimitados pelos pontos A e B. Se a ligação de A a B é o diâmetro dessa circunferência, então a ligação de A até o ponto médio desse segmento é exatamente o raio, né? E tem um capítulo daqui de geometria analítica, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Acho que ele chama de ponto médio. Eu vou trazer ele aqui. O ponto médio de um segmento de reta. Olha, já tá dado aqui, é bonito, ó. Como a gente vai calcular o ponto médio entre dois pontos A e B? Né? Então eu tenho o ponto A e o ponto B.
E eu quero selecionar um ponto aqui, ó. Eu quero selecionar aqui um ponto. Então tem o ponto A e o ponto B. E eu quero selecionar um ponto que vai dividir esse segmento de reta exatamente pela metade. E que esse ponto vai projetar sua posição no eixo X e sua posição no eixo Y. Como eu vou calcular esse ponto médio? A fórmula matemática está aqui, ó. Então, a projeção do ponto médio no eixo X é dado pela soma de XA mais XB dividido por 2. A projeção do ponto médio em Y é dado pela soma da posição YA mais YB dividido por 2. Então eu quero descobrir a posição X do ponto médio. Eu pego XB, somo com XA, divido por 2. Né? E aí assim vai. Será que funciona? Vamos testar aqui, ó. Então, vamos calcular o ponto médio, né? É o ponto médio do segmento A e B. Dado pelo ponto médio de A e B. Então, o ponto médio, que eu vou chamar de Mzão, é o quê? XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Correto? Eu vou trazer para cá, que já está muito comprido isso aqui. Aí. XA mais XB dividido por 2, YA mais YB dividido por 2. Então, esse ponto médio. 2 mais 6, 8 dividido por 2 é 4. Menos 2 mais 2 é 0. Então, vou colocar esse ponto médio aqui. Já era de se esperar, né? Já estava dado aqui já no... já estava expresso, né? Mas não de maneira garantida, mas já estava meio expresso, né? Que o ponto médio entre o ponto A e o B estava aqui nessa posição 4 para X, 0 para Y. Agora eu consigo montar minha circunferência. Acho que é... Deixa eu ver. M e A. Isso. Então a circunferência está circunscrita dentro dos pontos A e B. E realmente M, né? Que é o ponto médio de A e B, realmente M é o centro da circunferência. Agora, o que a gente faz? A gente tem tudo, né? Então, isso aqui, ó, é o XCYC. E o raio vale quanto? 2 raiz de 2. E aí a gente bota lá na equação. Qual que é a equação reduzida da circunferência? Essa daqui, né? É 2 raiz de 2, x menos 4 elevado ao quadrado, y ao quadrado. Esse aqui está sendo elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado é 2. Tá aqui a resposta. Então, essa aqui é a equação reduzida. Deixa eu pegar o próximo slide.
Eu vou me lamentar mais uma vez que tava tudo prontinho ontem. Fiz um monte de conta, tava tudo bonito. Eu só mostrar as contas para vocês e cortou um monte de coisa aqui. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência. Feito. Então, aqui a gente tem a equação reduzida da circunferência. Deixa eu só dar mais um aqui na... Acho que agora tá melhor de zoom. A gente trabalhamos até o momento com a equação reduzida da circunferência, né? Que tem essa aparência aqui, ó. Aparência bonita, compacta, etc, etc. O YC é conhecido, o XC é conhecido, e aí vai. Só que existe outra forma de se expressar a equação da circunferência. Por exemplo, isso aqui está dentro de quadrado, né? Tem uma subtração elevada ao quadrado. E se eu efetuar esse quadrado, o que eu consigo? Efetuando o quadrado na primeira diferença aqui, nessa primeira parcela, então é quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aí vem aqui, ó, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí a gente reorganiza assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x, xc, menos 2 vezes y, yc, mais, aí você aparece aqui, ó, xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos raio ao quadrado igual a zero. Então, geralmente, isso aqui são valores sabidos, né? Valores sabidos. Y, e aí reforçando, né? Que esse aqui é o centro da circunferência, que são sabido, geralmente é sabido, né? Beleza? Então existe essa forma aí de representar a equação geral da circunferência. Existe essa forma de representar uma circunferência, né? E a gente chama de equação geral da circunferência. Beleza? Às vezes, então, você pode tomar uma expressão dessa aparência, e aí às vezes existe a possibilidade de pode haver uma situação que você precisa transformar, mudar a forma dessa equação geral da circunferência para a forma anterior. Então, a pessoa te dá uma equação matemática que tem esse tipo de forma aqui, essa aparência, e ele fala assim: muda a aparência dessa equação matemática para a aparência da equação reduzida da circunferência. Verifique se isso é possível, né? E aí, para fazer isso, existem dois tipos de métodos, né? Eu acredito que deve ter mais que isso. Com certeza nós somos mais criativos que isso, mas por hora aqui no ensino médio, né, no nosso contexto, já está valendo o que está aqui. Então tem esse primeiro método aqui que a gente chama método de completar quadrado, e aí ele funciona da seguinte maneira.
O livro coloca de um jeito que eu não concordo muito, mas enfim, esse é o método de completar quadrado. Ele dá aqui a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23, e essa aqui é a equação geral de uma circunferência. Vamos verificar se ela representa mesmo uma circunferência? Vamos verificar então. É só colocar então aqui no GeoGebra, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a zero. Opa, é isso mesmo. Está dado? Agora a gente vai ter que dar um jeito de descobrir o centro dessa circunferência. A gente descobre. O centro da circunferência está dado nessa expressão matemática aqui? Está dado de uma maneira implícita, mas a gente precisa descobrir. A gente descobre isso utilizando o método 1, completando o quadrado, ou o método 2, analisando os coeficientes, que é o que eu vou expressar daqui a pouco. Então, bora lá. Como funciona? Então, vamos fazer o seguinte, compara essa equação com a equação geral da circunferência. Né? Qual é a equação geral da circunferência? Está aqui, ó. Né? Vamos comparar ela. Deixa eu pegar ela aqui. Então fica assim, ó. Equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes x, xc, menos 2 vezes y, yc, mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Aqui que vem o pulo do gato. O livro ele pede para você pensar assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos juntar todas as parcelas que contêm o x, deixá-las reunidas, né? Mais ou menos elas reunidas, né? Então ele juntou x quadrado com menos 6x, e juntou também aquelas parcelas que contêm ao menos um y, né? Então tá aqui, ó, x ao quadrado menos 6x, y ao quadrado menos 4y. E aí ele falou assim, vamos completar quadrado. Aí ele colocou aqui um quadrado azul e um quadrado vermelho. Só que aí ele percebe o seguinte, ó. Para eu colocar essa quantidade aqui que está em azul desse lado da igualdade e essa quantidade quadrado vermelho desse lado da igualdade, então tudo que eu faço do lado esquerdo da igualdade eu tenho que fazer do lado direito também, porque isso aqui é como se fosse um espelho. Né? O espelho, ele significa a igualdade. Então, eu tenho a pessoa aqui, né, o objeto. Né? Aqui está o espelho. Então, se essa pessoa acena a mão, a imagem tem que acenar a mão também. É mais ou menos assim. Beleza? Não significa que esse menos 23 aqui é exatamente xc ao quadrado mais yc ao quadrado menos r ao quadrado. Não significa de forma alguma. A gente precisa dar esse c aqui bom, enfim, conforme eu for avançando nos cálculos, vai ficar melhor de entender. Então ele fala o seguinte, ó, se eu colocar um 9 então aqui, para completar o quadrado com esse x ao quadrado menos 6x, tem que entrar 9 do outro lado também. E se eu colocar 4 aqui, para completar quadrado com esse y ao quadrado menos 4y, tem que colocar 4 do outro lado também. Né? Bom, eu faço assim, ó. Primeiro, eu prefiro do meu jeitinho. Eu passo esse 23, tá menos 23 aqui, né?
passo para o outro lado aqui. E aí eu faço a seguinte comparação. Ó. Então, eu faço as comparações por parcelas. Né? Olha só. X ao quadrado está com x ao quadrado, não tem o que fazer. Y ao quadrado com y ao quadrado, é isso aí mesmo. Aí agora já vem já o pulo do gato. Ó. Menos 6x menos 2x xc. Eu vou deixar separado esse aqui, ó, dessa seguinte maneira. Fazer assim, ó. Xc ao quadrado mais... Peraí. Menos 6x mais xc ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais yc ao quadrado. Aí do outro lado tá 23 mais xc ao quadrado mais yc ao quadrado. Agora vai. Então, menos 6x é igual a menos 2xcx. E aí você compara, ó. Qual o coeficiente que está multiplicando o x aqui? Menos 6. Qual o coeficiente que está multiplicando o x do outro lado? Menos 2xc. Logo, xc vale 3. Anota essa informação aqui. Agora, compara aqui, ó. Menos 4y com menos 2yc. Menos 4y igual a menos 2ycy. Então, eu só estou invertendo a posição aqui, que não tem problema, né? Faço a mesma comparação aqui, eu chego à conclusão que menos 4 é igual a menos 2yc. Yc é igual a 2. Pronto, já temos a posição do centro da circunferência, né? Vamos conferir? Vem aqui no GeoGebra. Então, 3 para x, 2 para y. Aparenta estar no centro, né? Aparenta. A gente parece estar indo, aparenta estar indo no caminho correto. Então, essa equação aqui, ó, já que eu descobri quanto que vale xc e yc, agora ela vai tomar a seguinte forma. Isso aqui, na verdade, né? Isso aqui, na verdade. Que eu vou mudar agora. Beleza. Então, vem aqui para baixo, ó. X ao quadrado menos 6x mais, ó, 3 ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 2 ao quadrado igual 23 mais 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, veja só, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Eu vou fazer isso aqui direto. 9 mais 4 é
13 mais 16 é 36. É, 36. É 6 ao quadrado, né? Então, raio vale 6. Descobrimos quanto que vale o raio já. Será que essa... Então, ó, vamos tirar a prova, né? Essa expressão matemática aqui é equivalente a essa expressão matemática aqui? Como a gente descobre isso? Joga essa expressão matemática aqui no GeoGebra. Plotou essa circunferência aqui. Agora, eu vou jogar a outra equação matemática aqui, ó, que a gente conseguiu. Que a gente espera que é equivalente a essa daqui de cima, né? Então, essa aqui é a forma reduzida da mesma circunferência expressa por essa forma geral aqui. Vamos ver? De fato, coincidiu. Olha o centro aqui, ó. Eu posso até... Ó. Equação 1 é verde. E equação azul. Coincidentes, né? Então, acertamos. Você vê que essa circunferência ela tem uma característica interessante, né? Ela toca no eixo y em menos 3 e ao mesmo tempo ela também toca no eixo x em menos 3, né? Pois bem. Tem também, analisando os coeficientes, o método 2, que é uma análise dos coeficientes, ele funciona assim, ó. Vou trazer pra cá. Pera aí, já volto. Voltei. Alô? Alô?